Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra neste domingo o 28º domingo do tempo comum. E o Evangelho para esse domingo é Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto do Evangelho bastante conhecido, um texto em que alguém diz não para Deus. Diz não para Deus e, diz o texto, sai bastante triste, de cabeça baixa. Veja que no Gênesis também, quando Adão disse não para Deus, ele se escondeu, ficou de cabeça baixa. Bom, então vamos ao texto. Jesus está com seus discípulos quando chega um jovem, ou um homem rico, não é? E faz uma pergunta a Jesus, uma pergunta até interessante, porque é uma pergunta sobre a vida. O que eu faço para ganhar a vida, para ter alegria, para ter salvação? O que eu faço para ganhar a vida eterna, não essa vida de agora, mas a vida eterna? E Jesus então pergunta: Você conhece os mandamentos? E você vive os mandamentos? E ele responde boca cheia, não é? Tudo isso tenho observado, né? Do grego seria tautapanta, quer dizer, conheço tudo isso, já observo tudo isso. Eu me sinto uma pessoa que está caminhando bem, está caminhando para o céu. Aí Jesus disse: Só uma coisa te falta. E também Jesus pergunta para nós: Como é que vai o teu cristianismo? Como é que vai a tua fé? Como é que vai a tua vida de igreja? Nós respondemos e talvez Jesus nos diga: Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. É possível abandonar tal coisa pelo reino de Deus? É possível deixar, por exemplo, a fofoca pelo reino de Deus? É possível deixar, renunciar a bebida pelo reino de Deus? É possível renunciar às más companhias pelo reino de Deus? Bom, uma coisa só te falta. O que nos falta? E depois Jesus ele fica triste e sai de cabeça baixa, vai embora. Interessante, diferentemente de Maria Santíssima, que disse sim a Deus e ficou alegre, ficou cheio do Espírito Santo, esse homem sai triste. Ele chega entusiasmado
para conversar com Jesus, mas Jesus não esconde o Evangelho, não esconde a Boa Nova, diz a Boa Nova como deve ser dita, e ele sai triste. No fundo, o que esse jovem procura é a sabedoria divina, mas ele não tem coragem de abraçar a sabedoria divina. Veja, a primeira leitura de hoje fala sobre isso, né? Orei e me foi dada prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Esse espírito da sabedoria que é como um tesouro, quando alguém encontra, todas as outras coisas lhe são dadas em acréscimo. Veja que naquela prece de Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa, podia ter pedido exércitos para ampliar o reinado, podia ter pedido riquezas, ouro e prata, mas ele pediu sabedoria, e não para si ou em vista de si mesmo, mas ele pediu sabedoria para governar o povo. E Deus se admirou da prece dele e disse: por que me pediste sabedoria? Eu te darei todas essas outras coisas. Porque quando o homem tem sabedoria, não lhe falta nada mais. E a primeira leitura diz isso, preferir a sabedoria aos cetros e tronos. Quer dizer, a sabedoria é algo muito mais elevado do que as aparências das riquezas, essa coisa toda. Julguei sem valor a riqueza diante da sabedoria. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, nem o ouro, mesmo o ouro do mundo. Todo o ouro do mundo para mim é como se fosse um punhado de areia diante da sabedoria, e a prata como lama. Quer dizer, é alguém que quer a sabedoria acima de tudo. Está buscando a sabedoria, a vivência conforme o Espírito. Ele diz: eu amei a sabedoria mais até do que a saúde, do que a beleza, porque eu sei, diz ele no final do texto, né, que todos os bens me vieram quando eu recebi a sabedoria, porque a sabedoria é uma riqueza incalculável. O homem sábio, ele vive bem com sua família, na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. O homem sábio administra bem os bens que tem. O homem sábio vive uma vida cristã corretamente. O homem sábio vive com ponderação. E assim também a esposa que é sábia. Viver com sabedoria não é uma coisa fantástica, difícil, mas é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. No próximo passo do Evangelho, Jesus então conta que é difícil que alguém que esteja cheio de si mesmo possa entrar no reino de Deus. Alguém que esteja muito apegado a si mesmo e aquilo que considera como sua riqueza, como algo importante, renunciar para entrar no reino de Deus. E Jesus usa a história do camelo, que tem 1000 interpretações na Bíblia, né? Muitos, até os santos padres, fizeram várias interpretações dessa história desse camelo. Um camelo passar no buraco de uma agulha. Para alguns teólogos, esse camelo passar por um buraco de uma agulha seria o seguinte: toda cidade antiga tinha uma murada e tinha várias portas. Jerusalém mesmo tinha várias portas. E portas grandes por onde passava mercadoria, por onde passavam carruagem, transitavam normalmente pessoas. Porém, quando dava uma certa hora, que já ia escurecendo, os portões eram todos fechados. E ficava aberta apenas uma pequena porta. Essa porta era chamada, ou era tida como o buraco de uma agulha, porque ela era baixa e pequena. Não dava para passar com mercadorias, era passagem para pessoas, né? E Jesus compara a entrada do reino de Deus a essa passagem que é estreita, né? Os camelos, quando vinham para passar nessa porta, tinham que se dobrar, praticamente ajoelhar, né? E tinham que passar sem nenhuma mercadoria. É assim que Jesus compara a entrada do homem na cidade santa, na Jerusalém celeste. Quer dizer, ele tem que entrar como fruto da humildade, dirá São Beda, com os joelhos dobrados e sem nenhum tipo de mercadoria, como entrava o camelo por esta porta estreita, ou tão estreita, não é? Os santos padres falaram bastante sobre esse texto, não é? Há muitas citações de vários santos padres sobre esse texto, mas eu vou aqui aprofundar um pouco mais esse texto a partir dos santos padres e a partir de outros teólogos modernos também, né, dos dias de hoje, teólogos da atualidade. Jesus, na verdade,
chama esse jovem à verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza nasce de um coração puro que busca a Deus. Esse homem aparentemente era rico. Jesus viu que ele se vestia bem e se apresentava como alguém que tinha muita riqueza. Ele era opulento, era rico, mas ao mesmo tempo era pobre, não tinha nada. E Jesus o chama para uma nova vida. Jesus não pede que ele se torne uma pessoa paupérrima, pobre, de esmola, mas Jesus quer que ele entre numa riqueza maior, numa outra dinâmica. Que ele tenha bens, mas que ele tenha segundo uma outra dinâmica, que é a dinâmica do reino de Deus. Ele se aproxima bem de Jesus, chama Jesus de bom, né? Porque nem todos tinham esse mesmo trato com Jesus. Os fariseus jamais chamariam Jesus de bom, os saduceus, né? Mas ele se aproxima, se ajoelha, uma certa reverência, né? Faz uma reverência a Jesus e ele pede a Jesus a vida eterna, a vida verdadeira, já aqui na terra, não é? Porque não adianta só viver aqui, estar aqui e passando a vida, precisa viver com plenitude, não é? E Jesus diz, para ter a vida eterna, meu caro, é preciso obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. Você conhece os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos da chamada segunda tábua da lei, que são os mandamentos da relação do homem com o próprio homem, com o ser humano. Porque a primeira tábua trata da relação do homem com Deus. Então Jesus fala sobre essa segunda tábua, do amor ao próximo, do cuidado com o próximo, não roubar, não matar, não fazer essas coisas, não é? Entrar num relacionamento com Deus, numa relação de amor com Deus. E diz o texto que ele diz, tudo isso eu já tenho observado. Jesus fixa o olhar sobre ele e o ama, porque o que Jesus vai dizer é algo muito sério e vai colocá-lo em choque e vai colocá-lo em crise. Por isso que Jesus o ama primeiro. Quando há uma verdade muito dura para ser dita, ela tem que ser dita na caridade e no amor. Senão ela, ao invés de transformar, ela fere a pessoa, né? Então Jesus o olha, fixa o olhar sobre ele, o ama, entra na intimidade do coração dele e lhe diz, lhe falta uma coisa, viver a vida no amor, doar-se. Para tudo que vamos fazer na vida é preciso passar do cumprimento da lei estrita, né? Aquilo que pede a lei, para um comportamento de doação. Se você que é casado, por exemplo, você disser, eu vou cumprir somente a lei com minha esposa, com meus filhos, essa é a lei, pronto, basta, não vai viver um casamento feliz. Porque assim como Deus pede tudo do homem, pede exclusividade, e diziam os monges antigos, Deus pede tudo, mas devolve tudo com acréscimos, tudo multiplicado, também a esposa pede exclusividade, os filhos pedem exclusividade, cuidado, zelo, os amigos também, o trabalho, quer dizer, a nossa relação não pode ser uma relação de mais ou menos. Por que as coisas precisam ser mais ou menos na vida, não é? Uma grande amizade não se constrói com mais ou menos, se constrói com zelo, com cuidado, com proximidade, não é? Por que as coisas não podem ser feitas em abundância? Como é difícil, disse Jesus, uma pessoa apegada entrar na dinâmica do reino dos céus. Os discípulos não entenderam essa história porque na Bíblia, no Antigo Testamento, riqueza é a bênção de Deus. Mas aqui Jesus não está tratando de ter bens, Jesus está tratando do homem que se comporta como avarento, como alguém que é possuído pelos bens e não que possui os bens. Pois bem, precisamos olhar esse evangelho, né? Buscando fazer as coisas não só para cumprir a obrigação, no casamento, no sacerdócio também. Quer dizer, eu preciso fazer mais do que aquilo que me é pedido. Uma vez, uma cozinheira minha primeira cozinheira, né, na minha primeira paróquia, ela me disse, padre, como é que anda a vida de oração do senhor? Interessante a pergunta. Ela disse, porque a missa o senhor vai lá porque o senhor tem obrigação como padre, mas a sua oração em casa, sua meditação da palavra, como anda?
Achei curioso, porque foi uma pergunta semelhante, que Madre Teresa de Calcutá fez ao cardeal Comaste, Ângelo Comaste. Como é que anda a sua vida de oração, Comaste? Que a missa é a obrigação, a liturgia das horas é a obrigação. E o que você faz na sua relação com Deus que está além da obrigação? E o Comaste ficou a pensar, né? Como eu também fiquei a pensar, né? Na nossa responsabilidade. Pois bem, esse rapaz vive um drama. Ele tem muitas coisas, mas ele não tem vida dentro de si, não tem plenitude, não tem graça, não tem alegria. Hoje, se essa pergunta fosse feita aos gurus da modernidade, o que eu posso fazer para entrar na vida verdadeira, para ter felicidade? Talvez as respostas fossem: defina o seu corpo numa academia, faça um botox, compre um carro zero, faça uma viagem qualquer para Disney ou para qualquer lugar, e você vai encontrar felicidade. Esse é o drama de cada um de nós, buscar o sentido da vida. São Francisco viveu esse drama. E vejam que o homem que pergunta a Jesus sobre a vida eterna, os verbos que ele usa são verbos ligados a ter, a ver, possuir. Quer dizer, alguém que está muito neste mundo de possuir as coisas. Sua vida está sentada nesses verbos, a ver, ter, possuir, não é? É preciso saber deixar projetos, afeições e tudo para poder ter a Cristo. Ter tudo e não ter Cristo é viver um drama e uma grande tristeza. Se o homem tem Cristo, agora ele pode ter as outras coisas. Deixar Cristo por causa de alguma coisa é uma grande tristeza. Foi o que aconteceu com o jovem do Evangelho de hoje. Deixar algo para estar com Cristo seria o mais correto. Há aqui uma relação dessa parábola com a parábola também da pedra preciosa, do homem que encontra uma pedra, vende tudo para comprar aquele terreno onde está a pedra preciosa, não é? Um tesouro, não é? Amados irmãos e irmãs, possamos pensar também sobre algo que aparece no Evangelho de hoje, que é muito interessante. O jovem chama Jesus de bom. O único bom, disse Jesus, é Deus. Qual a nossa relação com o único bom? Como é que anda a nossa relação com Deus? Às vezes nós queremos viver uma relação de amor com Deus, ou um matrimônio, ou amizade, sem fazer nenhuma renúncia. Como o marido pode dizer à mulher: olha, eu lhe amo, mas no meu dinheiro você não toca. Eu lhe amo, mas o nosso casamento tem que ser com separação de bens. Eu lhe amo, mas isto aqui eu não posso fazer por você. Então é um amor um pouco contraditório. E agora vamos a alguns pensamentos de padres da igreja, não é? Que podem nos ajudar a aprofundar ainda mais, não é? O que Jesus pede a este homem, na verdade, é que ele se torne, como todo discípulo, estranho ao mundo. E não entre na onda do mundo, né? Nos evangelhos dos domingos passados, a grande pergunta era: quem é Jesus? Nos próximos domingos, a grande pergunta será: quem é realmente discípulo de Cristo? Quais os critérios para tornar-se discípulo de Cristo? Jesus não é só o bom, ele é a fonte indubitável de todo bem, diz Orígenes. São Beda, por sua vez, diz: ao reino de Deus só se entra pelo caminho da humildade, pela porta estreita. E Clemente de Alexandria diz: as palavras de Cristo neste evangelho não devem deixar ninguém em desespero. Se alguém é capaz de possuir as coisas sem tornar-se avarento, continua no caminho da salvação. Deixar a tua riqueza para receber a riqueza de Cristo. Abre mão de um posicionamento, de uma opinião até, porque às vezes não é só riqueza material. Riqueza às vezes pode ser também uma coisa que eu considero o meu tudo. Por exemplo, a minha cervejinha do final de semana eu não abro mão, nem para ir para a missa. Eu não abro mão de tal coisa.
Então, é difícil, não é? A sabedoria edificou a sua casa e dispôs a mesa, enviou servos para anunciarem: vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Provérbios capítulo 9, versículo de 1 a 5. Aos domingos nós recebemos essa sabedoria, nos alimentamos desta riqueza para nos tornarmos ricos em Deus e poder oferecer ao mundo essa riqueza do Evangelho. Poderíamos também pensar na nossa história pessoal de vida. Quantas vezes nós dissemos não a Deus? Esse jovem disse não a Deus. E nós muitas vezes dizemos não a Deus. E muita gente diz não a Deus por medo. Por medo. Jesus pergunta a esse jovem se ele está disposto a fazer algo que vá além da lei. Agora vamos a mais um pensamento de São Basílio. São Basílio diz: que dirás tu a Deus do julgamento final, quando o Senhor te perguntar: o que fizestes de bom pelo próximo? O que fizestes de bem pelo próximo? É muito interessante ter presente isso, não é? Bom, guardemos no coração esta palavra de hoje, não é? Uma coisa somente te falta, e essa coisa é importantíssima: vá e ame sem reservas. Essa é a proposta de Jesus para nós nesse 28º domingo do tempo comum. Paz e bem, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.